Olá, Elias, boa noite. É com o coração cheio de alegria que eu volto ao Diverso em Rede para poder contribuir um pouco com o meu conhecimento e experiência na área de política internacional. Mas é um coração dividido, triste porque, mais uma vez, eu venho comentar sobre uma situação de desastre humanitário. No caso, o que aconteceu na madrugada de hoje entre a Turquia e a Síria, um terremoto de altíssimo grau na escala Richter, portanto, de muita energia que foi liberada, energia essa que acabou resultando na derrubada de muitas e muitas moradias, num horário específico, e daí parte do desastre humanitário, muito cedo, quando muitas pessoas ainda estavam em casa, outras tantas ainda estavam dormindo. Um segundo elemento importante que causou tamanha devastação é que naquela região onde aconteceu o tremor, um último terremoto dessa larga magnitude tinha acontecido há 200 anos. Apesar de muitos frequentes, os terremotos na Turquia e naquela região eram de escala, ou foram, né, de escala menores, e por isso as autoridades locais não estavam muito preparadas para responder, em especial na velocidade necessária para tentar resgatar pessoas ainda em vida logo depois que o tremor acontecesse. Um terceiro elemento muito importante a se destacar é que na região onde aconteceu o tremor é uma região pobre, apesar do alto nível de desenvolvimento humano, IDH, da Turquia, superior a 8,3, e esse índice elevado se dá em favor de três elementos, em especial de 1990 para cá, a expectativa de vida da Turquia subiu grandemente, mais de 8,3 anos foi acrescido na expectativa de vida ao nascer. Anos de estudo também subiram, 9,3 anos para cada cidadão turco, cada habitante turco, e ainda um nível de renda, mais de 130% de aumento na renda da população turca nessas últimas décadas. Porém, isso fica mal distribuído dentro do território turco. A região sudoeste, leste do país e noroeste do país tem IDH de desenvolvimento médio e médio para baixo, inferior a 0,63, o que dá aí uma dimensão de como há desigualdade dentro daquele país e capacidade econômica também de reconstruir, reedificar e reforçar as construções. Bem, o fato é que um quarto elemento também é muito importante. A Turquia recebe muitos e muitos refugiados, em especial da guerra da Síria, que dura quase 15 anos. São mais de 3,6 milhões de sírios morando na Turquia, com um projeto turco de devolver, né, de reestabelecer a população síria no seu território, construindo e financiando a construção de moradias na Síria, esperando que pelo menos 1 milhão retorne. No ano de 2022 foram entregues moradias e permitiram 100 mil sírios retornar ao seu país, e espera-se que pelo menos 100 mil por ano também possam retornar, mas o que já mostra aí que vai ser um desafio muito grande, já que a Turquia também tem que lidar com o seu próprio problema. Bem, a Síria e a Turquia ficam numa zona de convergência entre três placas tectônicas: a placa euroasiática, a placa arábica e a placa africana. Especificamente onde aconteceu o desastre de hoje, a chamada falha oriental Anatólia, ela é bastante perigosa, e apesar de ter muito tempo que não havia um tremor imenso, se imaginaria que a qualquer momento poderia acontecer. Essa falha não é a única do país, existem pelo menos 5 outras. Uma grande corta todo o norte do país e se estende até o polo extremo do país, lá bem mais próximo à Europa do que à Ásia, onde estão as duas principais cidades da Turquia. A maior delas, Istambul, com quase 14 milhões de habitantes. Se sabe que acontecerá um grande temor, só não se sabe exatamente quando. E esse é um dos grandes temores que os governantes do mundo inteiro estão atentos. Istambul, com essa população, Ankara, a capital, com mais de 3 milhões e meio de habitantes, são outras 4 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 72 cidades
com 100 mil a 1 milhão de habitantes, em uma urbanização que é recente, hoje está em 76%, na década de 1980 era 54%, isso mostra que boa parte das construções são relativamente recentes. E um indicador importante para mostrar a precariedade e como de fato existe uma preocupação grande com as construções ilegais fora de padrões de segurança, ruas estreitas, um grande adensamento, é o índice de pobreza. Essa década de 80 marcava 40% da população turca abaixo da linha da pobreza. Hoje ela está em 10,2%, tendo subido do patamar mais baixo no ano de 2017 com 8,5%, mas demonstra que de fato boa parte das construções não está preparada para esse tipo de desastre. O Banco Mundial lançou uma linha de crédito em 2019 para a Turquia, logo depois de um terremoto, de 265 milhões para reconstrução de pelo menos 140 escolas e hospitais que não têm qualquer condição, inclusive, de reforço, já que há grande perigo se acontecer um tremor em horário comercial, por assim dizer, um desastre muito grande por crianças estando nas escolas ou todos os enfermos, onde se deveriam estar em recuperação, mas correndo perigo de um desastre porque os hospitais caíssem. Agora será necessário um plano ainda maior para atingir essa região onde não haviam planos já desenvolvidos, mas o fato é que o perigo continua latente e apesar de uma certa estabilidade política diante comparativo com os vizinhos que a Turquia enfrenta, há uma certa instabilidade. O presidente Erdogan deseja uma reforma política para concentrar poder, ele que foi primeiro-ministro, hoje tem menos influência legal, mas na prática exerce bastante influência e tem usado um atrito populacional entre os seculares, que preferem o Estado laico, e os religiosos, para tentar justificar essa concentração de poder, um autoritarismo que em momentos de crise pode gerar uma resposta mais rápida, mas em contrapartida, por não ouvir minorias, não cuidar do interesse de todos os setores da sociedade, pode deixar marginalizados à mercê desse e outros tantos desastres humanitários no presente ou no futuro.